Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito profundo e pouco comentado. O vazio que pode aparecer depois de um despertar espiritual. Sabe, existe essa ideia de que depois do despertar tudo deveria se encaixar, fluir, a vida deveria ficar mais leve na hora. Mas a verdade é que para muita gente o que vem depois é um vazio. Um vazio profundo, silencioso e muitas vezes bem desconcertante. E é sobre isso que a gente vai conversar. Essa frase é o ponto de partida para tudo. Ela resume a ideia principal. O vazio não é um sinal de que algo deu errado. Muito pelo contrário. Ele é a prova de que aquelas ilusões antigas que ocupavam todo o nosso espaço mental e emocional finalmente começaram a cair. É uma mudança de perspectiva fundamental. Então, vamos começar por aqui. Por que esse vazio é tão inesperado? O que está acontecendo dentro da gente que nos leva para esse estado de suspensão, de não saber? É que a expectativa é quase sempre a mesma, né? A gente acha que o despertar vai trazer um sentido imediato para tudo, uma leveza, um fluxo constante, mas a realidade para muitos é bem diferente. É um vazio profundo, um silêncio que incomoda, um desconcerto total, onde as certezas de antes simplesmente somem e nada novo apareceu ainda para colocar no lugar. E aqui é muito importante entender uma coisa. Esse vazio não é uma tristeza clara, não é necessariamente depressão, e também não é falta de fé. É um outro estado. É um espaço que surge quando as certezas antigas caem e ainda não foram substituídas por algo novo. Então, o que exatamente cria esse espaço vazio? Bom, a resposta está na queda das ilusões. Aquelas ilusões que, por tanto tempo, sustentaram a nossa percepção da realidade. Pensa só, antes do despertar, muitas coisas davam sentido à vida, né? Nossas crenças, os papéis que a gente desempenhava, as expectativas dos outros e as nossas, as relações, nossas identidades, aqueles sonhos idealizados. O despertar age como um terremoto nessas estruturas. Algumas caem de uma vez, outras vão se dissolvendo aos pouquinhos. E quando essas estruturas todas caem, o que sobra não é imediatamente luz. O que sobra é espaço. Simplesmente espaço. E é aqui que a gente redefine o que é esse vazio. Ele não é a ausência de espiritualidade. Ele é, na verdade, a ausência das ilusões que antes ocupavam todo esse espaço. Ilusões sobre quem você achava que era. Ilusões sobre o que acreditava que precisava para ser feliz. Ilusões sobre como a vida deveria acontecer. E claro, diante desse espaço enorme desconhecido, qual é a reação mais instintiva que a gente tem? A tentação de preencher. De preencher o mais rápido possível com qualquer coisa que traga de volta uma sensação de segurança. Esse vazio assusta. E ele assusta porque não vem com respostas prontas, ele não vem com entusiasmo, não vem com promessas, ele vem com silêncio. E o silêncio é uma coisa muito desconfortável para uma mente que está acostumada a se apoiar em narrativas, em objetivos, em expectativas o tempo todo. E aí começa a corrida para preencher esse vazio. A gente busca novos rótulos espirituais, faz um monte de cursos, se agarra em novas verdades absolutas, entra em novas relações. Só que preencher o vazio com pressa geralmente só recria as mesmas ilusões que acabaram de cair. E aqui a gente chega no ponto de virada da jornada. E se a resposta não for preencher? E se a resposta for o contrário? E se for um convite? Um convite para permanecer? A ideia central é essa. O vazio depois do despertar não pede preenchimento, ele pede permanência. O que é permanecer? É ficar sem saber exatamente quem se é agora. É ficar sem ter todas as respostas. É ficar sem se definir imediatamente. E claro, isso é difícil. É muito difícil. Porque o nosso ego, ele quer sentido rápido, ele quer direção, ele quer uma identidade para se segurar. O não saber é uma ameaça para ele. Só que a alma, nesse momento, está fazendo uma coisa muito mais profunda. Ela está, como diz a frase, limpando o terreno, preparando o solo para que algo novo, algo de verdade, possa nascer. É por isso que esse vazio é um intervalo sagrado, um espaço entre quem você foi e quem ainda está se formando. Ele não é um erro no processo, entende? Ele é parte essencial do processo. Certo? Então, se a gente consegue atravessar esse vazio, para onde essa jornada nos leva? O que vem depois? É o que a gente vai ver agora, nesse caminho rumo à integralidade. O ponto é este. O vazio vem antes da integração. É nesse espaço que se começa a viver com menos máscaras, com menos projeções, com menos expectativas irreais. É quando se começa a sentir a vida de uma forma mais simples, mais crua, mais real. A primeira grande transformação
é essa. A gente sai de uma vida de espetáculo, de aparências, e entra numa vida com mais verdade. Uma verdade que às vezes é silenciosa, mas é autêntica. E a segunda mudança é essa aqui. A gente para com aquela busca incessante lá fora e começa a habitar o próprio ser. A gente começa a se sentir em casa dentro de si. É menos busca e mais habitação de si. E isso nos leva à grande conclusão. O vazio depois do despertar não é algo que precisa ser eliminado. Ele é atravessado. E quem atravessa esse vazio com paciência, com apoio, com consciência, não se torna alguém mais iluminado, nesse sentido de espetáculo. Se torna alguém mais inteiro. E perceber isso muda tudo. O que nos deixa com essa reflexão final. E se esse vazio que a gente tanto teme não for um fim, mas o verdadeiro começo de tudo? Este conteúdo fez sentido para você? Curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se